Fiz os testes no meu paciente, percebi que ele tem compressão. Os testes são positivos para alteração de fluxo, de frequência, de pulso radial. Ele tem estenose, ele tem cianose, ele tem edema, ele tem sensibilidade, temperatura, tudo alterado. A minha suspeita é que é no sítio, porque ele tem uma costela cervical. Eu vou pedir algum exame de imagem. Se nada disso estruturalmente está alterado, eu preciso ver os sítios que não são mecânicos estruturados, como, por exemplo, fratura de clavícula, costela cervical, estenose foraminal. Eu posso ter uma síndrome muscular. Eu tenho exames que podem me dar essa estrutura. E ainda eu posso ver trajeto vascular. Então, vamos para as possibilidades. Por exemplo, o primeiro exame sempre será um raio-x. Eu preciso ver a anatomia dessa região, preciso ver a estrutura dessa região. E o que o raio-x dessa região, veja, transição cérvico-torácica, processo unciforme de cada lado, vértebra C5, vértebra C6, processo unciforme, espaço preservado, processo transverso lateralmente, veja a vértebra C7. Essa aqui é a primeira costela normal. Isso é T1, primeira costela. Esse paciente tem uma mega apófise, ou uma estrutura alterada aqui, ó, desse lado. Aqui uma sombra que é pequenininha, muito menor do que desse lado, mas também tem uma hipertrofia. Veja aqui, ó, essa hipertrofia do processo transverso de C7, que não chega a ser uma costela, porque ela não é articulada, mas ela é uma mega apófise, ela vai justificar a compressão. E ela no raio-x vai aparecer, sem dúvida alguma. Não tem costela cervical, eu vou investigar a clavícula dessa pessoa. Veja, esse paciente teve uma fratura de clavícula, e essa fratura de clavícula fez um calo deformado, teve uma consolidação viciosa. Essa consolidação viciosa que espessou essa região, ela obviamente vai ocupar um espaço que não é dela. E o plexo que está passando justamente por aqui, que vem por baixo do processo coracoide, vai ser comprimido aqui. E isso vai aparecer no raio-x, sem dúvida. Não é nem costela cervical, nem clavícula, eu quero ver o forame de conjugação. Quando a gente olha a coluna cervical, a incidência oblíqua da cervical, que é isso daqui, a gente olha dentro da luz foraminal. Então, veja esse forame de conjugação, esse forame de conjugação. Quando eu comparo esse lado com esse lado, eu vejo que aqui está estreitado, que aqui está diminuído. A estenose, ou a redução da luz foraminal, justifica a compressão no segundo desfiladeiro. Então, eu tenho uma sintomatologia relacionada com a braquialgia, não é nem da costela cervical, nem do calo da clavícula, mas é do forame de conjugação. Então, o raio-x me dará isso. Quando que eu vejo um forame reduzido? Quase sempre nós teremos comprometido o espaço entre vértebras. A diminuição do espaço entre vértebras, vamos supor que tenha um processo de desidratação do disco da cervical. Ele fechou esse espaço aqui. Toda diminuição do espaço entre vértebras leva à compressão facetária. Uma compressão facetária degenera a borda facetária. A degeneração, a deformidade da borda facetária invade o forame e vai reduzir, então, a luz foraminal. Então, uma hipertrofia de unciforme ou uma hipertrofia facetária justifica a redução da luz foraminal, que vai dar a braquialgia do paciente. Eu posso olhar essas estruturas que eu acabei de ver numa tomografia 3D. A tomografia 3D é um exame lindo, de beleza. Ele não é muito técnico, mas ele, de anatomia, assim, a gente olha, ele é perfeito, ó. Então, estou vendo aqui a coluna cervical, desde C2, o atlas aqui com seu anel, o encaixe do processo odontoide, C3, C4, C5, C6, C7. Da C7, veja aqui, saindo uma costela.
Aqui a T1 tem a primeira costela que vai lá, que é a costela normal. A T1, que é essa daqui, a costela normal. Na C7 desse paciente, tem uma megapófise transversa desse lado, com ligamento aqui, e uma costela cervical desse lado. Isso não deveria estar aqui. Então, imagine que o plexo que está saindo aqui vai ter que passar por aqui e entrar embaixo da clavícula. Então, tem uma estrutura aqui que está atrapalhando essa passagem. Quer ver? Acho que tem uma figurinha aqui. Tinha. Daqui a pouco ela chega. Vou mostrar. Então, está atrapalhando essa passagem. Eu posso fazer a tomografia com um teste de Wright, por exemplo, a elevação do membro superior, para ver a compressão da artéria, do plexo, de todo o trajeto da estrutura que está passando aqui no desfiladeiro subclávio. Então, veja, a clavícula está aqui, a elevação do braço traciona todo o plexo vasculo-nervoso, com a elevação do braço. Se ele tem uma estenose, uma compressão, é aqui que vai gerar a sintomatologia. Ou do peitoral menor, que eu vou mostrar daqui a pouco, que está aqui, ó. O peitoral menor, processo coracoide, primeiras costelas. Quando você levanta o braço, levantou a clavícula, levantou a escápula, o peitoral distende. Um alongamento do peitoral, que não é o maior alongamento do peitoral menor, veja bem, ele pode fazer a compressão dessa artéria. Então, nós temos aí um exame que pode estar associado com o teste dinâmico. Então, eu falei do raio-x ou um raio-x 3D, que é a tomografia 3D. É um exame maravilhoso que mostra a estrutura. Então, o que é que o raio-x mostra? A alteração da estrutura. A presença de ossos extranuméricos ou deformidades, ossificações irregulares, a consolidação viciosa pós-fratura. Angiografia. Continua sendo raio-x. É um raio-x com contraste. É um raio-x filmado. Eu posso fazer uma dinâmica da angiografia. Eu posso fazer uma escopia, que é visualizar essa estrutura. Depois que eu injetei um contraste, esse contraste marca todo o trajeto vascular da artéria subclávia e eu vejo onde é que tem a estenose. Então, com a angiografia, eu posso identificar o sítio exato da compressão e a intensidade, a gravidade dessa compressão, mostrando o local e o tipo de estreitamento e a sua variação dinâmica com a mudança de posição do membro superior. Então, eu posso fazer o raio-x ainda parado, injetei o contraste, é um contraste à base de iodo, porque isso é um raio-x. Veja que é um raio-x que não é para ver osso, apesar de eu ver o esboço ósseo. Ó. A escápula está aqui, a cabeça do húmero, tuberosidade maior, a cromoclavicular, a clavícula, todas as estruturas, as costelas, estou vendo tudo aqui. Como eu sei que não é no espaço subclávio, não tem costela cervical, o processo coracoide, cadê? Está aqui. Inserção de primeiras costelas. Eu tenho uma estenose nesse nível. É o último dos desfiladeiros. Então, eu tenho aqui uma hipertrofia de peitoral menor, fazendo uma redução do calibre. Perceba que, imediatamente após a obstrução, eu tenho uma leve dilatação, que é a normalidade. Mas, imediatamente anterior à obstrução, eu tenho uma dilatação. É uma dilatação da pressão arterial. Então, imagine que essa pressão do coração joga um fluxo de sangue dentro dessa luz vascular e que, num dado momento, ela é obstruída. Ela vai fazer a dilatação. Então, aqui é comum encontrar, inclusive, aneurismas de dilatação pré-obstrução. E esse é um exemplo claro na angiografia. Ultrassom. Ultrassom específico para a gente escutar a frequência cardíaca e marcar o calibre vascular e o tipo de sangue que está passando, se é venoso, se é vascular, e qual é a frequência desse pulso. Isso chama Doppler. É um ultrassom que vai me dar um retorno sonoro dessa estrutura. Ele vai ser avaliado dependendo do sítio que eu quero investigar.
se no nível de peitoral, no nível do escaleno, no nível de subclávio, onde eu quero, eu vou captar a frequência sonora e a passagem desse fluxo. Então, nós vamos detectar casos não evidenciados nas manobras clínicas, em pacientes com suspeita clínicas e 2 manobras de exame físico positivo, a especificidade chega a 89%, variando pouco a sua sensibilidade. Então, se vocês perceberem, o ultrassom, até agora, é o melhor exame para você dar o diagnóstico de uma estenose de fluxo vascular. Entenda que eu estou falando de fluxo vascular. Primeiro desfiladeiro, segundo desfiladeiro, não é ultrassom. Ela é um plexo nervoso. É o plexo braquial, não vascular. Mas se tem suspeita de comprometimento vascular, o ultrassom vai me dar esse calibre. A artéria braquial do membro superior direito. Veja aqui, ó. Manobra de Addison. Então, qual é a vantagem aqui do ultrassom? O médico ultrassonografista está com o transdutor posicionado num lugar e ele vai fazer o gesto que ele quer para testar se tem obstrução ou não. Nós fazemos isso na clínica, avaliando qual é a frequência do pulso radial, por exemplo, no teste de Addison, no teste de Wright, no teste de preensão de ombro ou costoclavicular. Então, existem os testes que confirmam isso para mim, mas o ultrassom visualiza e mensura isso. Então, eu sempre digo que os exames de imagens, eles são exames complementares. Por que complementar? Porque ele complementa a sua investigação clínica. Ele não substitui sua investigação clínica. Mas o exame de imagem, ele é riquíssimo na possibilidade de você mensurar as lesões, de você classificar a lesão. Quanto de estenose é 100%, o fluxo ainda tem uma passagem. Pela redução do calibre, o fluxo aumenta a passagem, a velocidade da passagem, mas diminui o calibre. Então, existem várias possibilidades de você classificar. Então, veja, ó, sem manobra, com manobra, a obstrução acontece e a passagem do sangue deixa de existir. Olha aqui, um teste muito legal, que é durante o ultrassom, ele vem com o pulso de fluxo, ele faz um som, dependendo da passagem, e aí, de repente, com a manobra de Addison, ela desaparece. Veja que perdeu o pulso, perdeu a passagem. Nem sempre essa obstrução é total, obviamente. Eu posso ter uma obstrução parcial que obstrui, diminui o tamanho do pulso, a intensidade do pulso, e deixa eco, deixa resíduo de passagem. É como se fosse um puff, puff, e não um puff, puff, puff. Então, existe uma compressão parcial. E isso tudo o Doppler vai me dar. Visualiza isso daqui, ó. Então, isso daqui é sem manobra. Então, eu estou vendo o pulso limpo, intervalo, pulso limpo, intervalo. Diminuiu gradativamente ou intensamente o tamanho do pulso com a manobra de Addison. E eu posso ter, por exemplo, a manobra de Wright, que é a elevação do braço com a compressão. Veja que aqui não diminui o tamanho do pulso, mas ele deixa o sopro. Ele não é seco, não é intervalado, não é limpo. Ele deixa um sopro. Então, é tuf, 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 que caracteriza uma obstrução. Então, veja que vários testes, ó, teste de Addison pode ser feito, teste de Wright pode ser feito durante o ultrassom, que vai confirmar seu exame clínico. Volto a dizer, nem o exame de imagem, nem o exame complementar substitui o exame clínico de um profissional experiente. Seguimos. Ressonância. É um bom método para avaliar a síndrome do desfiladeiro torácico, mas ainda não existe publicações com bom nível de evidência. Portanto, não é o melhor método, apesar de aparecer. Existem métodos mais eficientes, mais eficazes e mais resolutivos nesse diagnóstico.
O exame auxilia na elucidação da causa e localização da compressão. Então, imagine isso aqui, ó. Eu estou olhando uma pessoa de frente, eu fiz um corte coronal no meio dessa pessoa, pegando exatamente o nível da artéria. Eu estou vendo a saída da artéria aqui do lado esquerdo, a saída da artéria do lado direito, porque eu estou olhando essa pessoa de frente para mim. Eu tenho uma obstrução aqui, mas não é isso que eu quero mostrar. Se eu fizer um corte aqui, sem levantar o braço, tá vendo que o braço do paciente desse lado está levantado, esse lado não. Sem levantar o braço, o fluxo é normal, ele passa. Quando ele levanta o braço, o fluxo é interrompido. Isso aqui é a luz da artéria, é a luz vascular. Foi injetado, obviamente, um contraste para ela aparecer com essa luminosidade, com essa luz. Contraste à base de metal, é um contraste de gadolínio, que é um contraste para a ressonância. Mas, se esse braço tivesse abaixado, eu teria um fluxo mais ou menos igual aqui. Se eu fizer um corte aqui, e olhar esse indivíduo de perfil, eu vou ver ele assim, ó. A luz vascular está presente. A hora que eu levanto o braço desse cara, olhando ele no perfil, a luz vascular é estreitada, é diminuída. Ela praticamente desaparece. Então, veja que tem uma diferença significativa entre o calibre numa posição neutra e a elevação do braço desaparece, assim como mostra aqui, ó. O trajeto tem uma estrutura nesse trajeto transversal que forma o desfiladeiro e que está fazendo a obstrução dessa artéria. A ressonância me mostra, no exame próprio, característico, para visualizar os desfiladeiros, me mostra isso. Lógico que se eu pedir uma ressonância de coluna torácica ou de coluna cervical, ele não vai me dar essa possibilidade de visualização da hipertrofia do escaleno ou a hipertrofia do peitoral, que faz a obstrução. Não vai, não é isso. Então, é um exame específico de plexo ou de trajeto dos desfiladeiros. Mas a ressonância é um ótimo exame para primeiro e segundo desfiladeiro. Então, veja que quando nós falamos do primeiro e segundo desfiladeiro, nós estamos falando desse desfiladeiro, que é o foramen, que aqui está obstruído. A obstrução foraminal pelo disco, pela hipertrofia, pelo deslocamento, pelo desvio radial do disco, justifica, então, a compressão medular ou não medular. Veja, essa projeção, ela pode não ser póstero-central. E se é póstero-central, eu vou pensar numa compressão medular, o que não significa um desfiladeiro braquial. O paciente pode ter uma tetra qualquer coisa, tetraparesia, reflexalgia. Então, eu posso ter uma alteração a partir de todas as raízes dessa compressão da medula. Nós caracterizamos que é primeiro desfiladeiro quando ele não tem uma compressão medular e ele tem uma compressão foraminal. Veja que esse foramen está bonito, está aberto. Foi um corte transverso feito bem aqui. E eu estou olhando, então, no sentido longitudinal. Eu vejo que a medula está aqui dentro do canal medular, a faceta articular está aqui, a borda posterior do disco e da vértebra estão aqui, e o desfiladeiro está livre. Por aqui está saindo uma raiz, por aqui não sai essa raiz, ela está comprimida. Então, nós estamos falando aqui do primeiro desfiladeiro. Então, o raio-x mostra as deformidades de borda óssea, segundo desfiladeiro. A ressonância mostra a deformidade do disco contra a raiz, primeiro desfiladeiro. Então, nós estamos falando de de exames que me dão a estrutura e os seus sítios de compressão.